Muito bem, estamos ao vivo para a transmissão de mais um Meus Amigos. Hoje com um querido convidado, o Jonas Ruschel, que já está aqui no estúdio, já vai entrar com a gente. O Jonas é perito federal agrário, engenheiro agrônomo e é candidato. Está aí pleiteando uma vaga na Câmara Federal. E é uma pessoa que tem muito conteúdo, hoje a gente vai aprender muito com ele. Eu vou botar ele aqui para conversar com a gente. Vamos lá. O grande Jonas Ruschel, como é que vai? Tudo bem? Boa noite! Me ouve bem? Como é que está a nossa transmissão? Tá perfeito, tá perfeito. Ainda mais com essa bandeira aí atrás aí. Você é uma delas, meu cara. Tem uma no É Jeep, tem outra na sacada, mas tem uma maior ainda que é no coração. Que legal, que legal. Jonas, muito obrigado por ter aceitado o convite de poder dar essa entrevista para a gente hoje aqui, para o nosso público poder conhecer, né, um pouco da tua trajetória e os planos aí para o futuro. E já vamos começar. Queria conhecer um pouco da tua trajetória para que as pessoas possam saber quem é o Jonas Ruschel antes das eleições. Quem é Jonas Ruschel? O Jonas Ruschel tem a honra de dizer que foi criado por um sapateiro e uma costureira. Nasci em Venâncio Aires, capital do chimarrão. Chimarrão. E depois de 4 anos, depois que eu fiz muita arte lá na capital do mundo, para quem não conhece, é Palanque, que é um distrito lá do interiorzão. Escolhi todos os meus pés com terra vermelha, brincando nos valos lá. Me mudei para Veracruz, onde meu pai foi empreender como sapateiro. E me criei em Veracruz. E depois de Veracruz eu fiz Senai, dos 14 até os 16 anos. Virei metalúrgico, torneiro mecânico. E eu entendi que eu tinha que continuar aprendendo. Assim eu fui para a Faculdade Federal de Santa Maria com 21 anos. Me formei em engenheiro agrônomo, continuei estudando, o conhecimento e a sabedoria sempre aumenta. E quando me dei conta, eu estava terminando o doutoramento em agronomia na maior universidade pública do Brasil, uma das maiores do planeta. Estou falando da USP. Virei professor universitário, fui trabalhar em Brasília numa empresa privada, onde aprendi muito na questão de legislações de produtos. E entrei no serviço público em Brasília e estou trabalhando há 16 anos como perito federal agrário na instituição chamada INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que trabalha principalmente com micro e pequenos agricultores, na qual a gente faz um trabalho sensacional dentro da instituição. Eu acredito que você trabalha... Também sou empreendedor, tá? Eu já empreendi na área de produção artesanal de cervejas e sempre se aprende mais, né? Sou ciclista, sou maratonista, sou eletricista, formado no Senai também, marceneiro. E não quieto o suficiente, eu fui fazer uma das coisas que me dá mais prazer no planeta, que é ensinar as pessoas a dar tiro. Eu sou atirador esportivo e, se for preciso, eu ensino de graça. Só não paga munição para o pessoal, né? Que munição custa dinheiro. Mas ensinar eu ensino de graça, se preciso for. Tá certo. Sabe que nessa sua formação, a principal atividade, para mim, na minha humilde opinião, acho que você está na área talvez a mais importante dos próximos anos das nossas vidas. Porque existe uma preocupação mundial com a escassez de alimento, né? Sim. E o Brasil provavelmente vai ser o país que vai segurar essa onda aí, né? Que o Brasil tem as melhores terras agricultáveis, né? Tem tudo, né? Tem lençóis freáticos gigantescos, tem água, tem terra, tem tudo. Então, provavelmente a sua atividade aí seja uma das mais importantes, vai se tornar mais importante ainda com o passar dos anos, né? Então, com toda essa formação, além de tudo isso,
uma vida já estabelecida, resolveu querer enfrentar essa bronca. O que eu entendi? Eu entendi, em primeiro lugar, que nós, homens, nós temos que tomar nosso devido lugar na sociedade. Não existe espaço vazio. Isso é que nem um condomínio. Ninguém gosta de participar de uma reunião de condomínio e muito menos ser o síndico. Eu já fui síndico também na vida, tá? Mas eu entendi o seguinte, que sim, nós temos que fortalecer a sociedade, nós temos que nos organizar, que não basta nós ficarmos em grupos de WhatsApp, em Instagram e Facebook, naquele vitimismo entre a rodinha de amigos, só reclamando. Vai lá e faz. E é para isso que eu vim para fazer. Então eu entendi que o presidente precisa de um congresso muito forte, que tem um poder muito maior que o próprio representante do executivo, que é o presidente. Então essa é a função. A função de um deputado federal é fiscalizar, criar legislações de tal maneira que o Brasil avance, ou criando legislações novas, ou então desburocratizando, acabando com aquelas leizinhas sem vergonha que só servem para incomodar e para atravancar a vida de empresários, empreendedores e principalmente da população. Esse é o papel de um deputado federal. Sabe que eu acho assim de uma importância muito grande essa renovação na Câmara, porque o nosso coeficiente, a fórmula para eleger deputados federais e estaduais, ela é voltada toda para o partido, né? Na verdade, o voto é do partido. E para furar essa bolha, para poder colocar representantes de verdade lá, por exemplo, um rapaz lá que eu agora não estou lembrado o nome, que é do Brasil Paralelo, ele vem dando entrevistas aí falando sobre como ele vem sendo bem didático e falando como é que é feito o cálculo para eleger um deputado federal. Então, por aquele coeficiente eleitoral, o coeficiente partidário, aquela formulazinha meio complicada de entender, sim, o voto sendo do partido, o voto genuíno, aquele que a gente vota, por exemplo, eu vou votar no Ruxo para federal. O meu voto mesmo, ele só vai valer se o seu partido enfiar um voto pelo ladrão, assim. Então, os partidos, normalmente, eles colocam um cara bem popular, uma pessoa de mídia, de esporte, alguém bem conhecido para puxar voto. E nessa fórmula aí, acaba dando aquele efeito tiririca, né? sim. O tiririca acaba elegendo um monte de gente que não tem expressão nenhuma, que não é da vontade do povo, e aí o cálculo que o rapaz fez lá, ele fez um cálculo absurdo de que realmente 5% só de quem a gente elege realmente são representantes pelos quais a gente votou. O resto foi tudo na carona. Então, assim, para quando entra um representante novo lá, como é o seu caso, assim, vai entrar uma cara nova que não faz parte do sistema, isso se torna vital e importante para o nosso futuro, não é? Eu acho fundamental a renovação. É fundamental a renovação. Neste momento, ainda mais neste momento que nós estamos vivendo agora, dessas arbitrariedades que têm acontecido aí nas instâncias todas aí, né? É fundamental renovar, para mudar esse cenário. Mudar o cenário dos 5 bilhões de fundo eleitoral, mudar tudo, tem que mudar isso aí, né? Mas aí tem uma outra informação que tem que ser jogada para a população conhecer. Você acabou de falar um dado importante. Tem 5 bilhões de reais para fazer a campanha. Agora, uma informação que a população leiga não sabe é o seguinte: esse dinheiro ele não é distribuído, primeiro, de modo igual para todos os candidatos, e não são todos os candidatos que conseguem acessar esse recurso. Eu, por exemplo, eu não ganhei um único centavo de verba pública. Se eu ganhasse, eu faria uso, sim. Ah, não sou hipócrita, faria. Porém, o que acontece? Ele é distribuído de maneira legal, legalmente é permitido, sim, para apenas alguns candidatos. É uma imoralidade? Sim, é uma imoralidade, mas é legal. Então, quem são essas pessoas, né, esses iluminados que recebem os recursos? Uma formiguinha ou um cidadão que já está no 3º, 5º, 8º mandato? Não sei. Então, fica essa pergunta.
Né? Por que existe os clãs que não saem do poder? Por quê? A resposta é muito simples. Porque esses clãs, vamos chamar assim, eu jamais vou expor ninguém, eles acessam os recursos públicos. E as pessoas chamadas da renovação não tem essa possibilidade. Não tem acesso, né? Não tem acesso. Aí fica um pouco mais desafiador. É desafiador. Não estou dizendo que é difícil, é desafiador. Mas vai dar tudo certo. Vai dar, se Deus quiser. Mas, eu queria te fazer, já começar a fazer umas perguntas, que até eu tenho listado, feito as mesmas perguntas para os meus entrevistados. A primeira pergunta que eu queria fazer, agora que você já fez o seu relato, assim, que a gente já conheceu o Ruschel, é com relação ao emprego. Tá? A gente vive esse momento de fake news, uma hora o governo dá uma informação, a oposição da outra, a imprensa da outra, mas se sabe que realmente tem acontecido uma recuperação do emprego. Está acontecendo uma recuperação do emprego. Mas existe um fenômeno que os empresários têm falado, que eles têm tido uma dificuldade de contratar, não é por causa de falta de candidato, é por causa de falta de qualificação. As pessoas não têm qualificação para determinadas vagas. Como é que a gente pode solucionar isso? Apesar de ter o Sistema S aí que ajuda, né? As escolas têm algum curso técnico, mas o que está acontecendo? Como é que avaliação dá para ser feita desse fenômeno de ter emprego, ter vaga e não tem qualificação? O povo não tem qualificação. Bom, é uma das linhas que eu defendo, que é o ensino técnico profissionalizante continuado. Eu sou um pouco suspeito para falar que eu sou um eterno aprendiz. Tá? Eu fiz Senai de tornearia, ajustagem, eu fiz Senai depois de adulto já, eletricista, instalador de ar-condicionado, marcenaria. Eu sou um eterno aprendiz. Só que, infelizmente, nosso jovem atual, ele não tem aquelas matérias básicas que eu tive. Eu tenho 51 anos. Então, eu sou no sistema antigo, que nós pegamos no antigo ensino médio, né? Segundo grau, que eles chamam. E da 5ª à 8ª série, eu tive o privilégio, sou um privilegiado. Eu tive técnicas domésticas que ensinavam a pegar um botão e fazer arroz, técnicas comerciais que ensinavam a fazer um balancete, técnicas industriais que aprendia a fazer um furo e apertar um parafuso, e técnicas agrícolas que ensinavam o cara a fazer um canteiro e plantar, no mínimo, salsa e cebolinha. E hoje não existe mais. Curso de datilografia, eu fiz. Então, hoje, qual é que é o grande entrave? Existe uma superproteção dos jovens, tá? Existem vários projetos, várias linhas, jovem aprendiz. Você já sabiamente falou, o Sistema S é uma coisa sensacional. Mas está faltando esse link. Então, realmente, o jovem hoje, ele chega depois de finalizar o ensino médio e, com o perdão da palavra, não sabe fazer nada. Não sabe fazer. Então, eu também converso com vários empresários, eles falam assim, Jonas, os caras não sabem atender ao telefone. Eles não sabem dar uma resposta para o cliente, não sabem nada. Então, existe sim uma lacuna gigante, ela tem que ser sanada urgentemente, com cursos de qualificação. Eu converso nas terças e quintas com 2 empresários que eu corro sempre das 6 às 7, é sempre a mesma dinâmica, eles têm que pegar as pessoas, têm que fazer treinamento dentro das empresas para chegar no mínimo do aceitável. E mesmo assim, uma gama muito grande não consegue ficar. E eu estou falando de um empresário da área da construção civil, um incorporador, tem que fazer curso de pedreiro, curso de auxiliar de pedreiro. O cara não sabe o que é um traço de uma massa, que são 3 partes de areia, uma parte de cimento, quando é bem forte, tá? Não sabe. Então, infelizmente, ficou essa lacuna na parte prática. A parte teórica, eles tecnicamente, os jovens sabem hoje, sabendo fazer a integral e derivada, mas não sabem pregar um botão na roupa. Então, infelizmente, chegou-se a esse ponto. Nós temos que fazer o quê? Dar uma repensada, se nós vamos fazer através de mudança dentro do MEC, que é muito difícil, ou então se faz uma implementação no turno inverso de cursos profissionalizantes. Inclusive, isso aí vai tirar o jovem das ruas, né? Ótimo.
Excelente. Bom pensamento. Nisso eu já vou engatar, então, uma pergunta que tem tudo a ver com isso que você falou agora, que é a questão de projetos nesta área, essa questão do turno inverso também dá para incluir o jovem em questões educacionais e até em relação ao esporte, né? Tem alguma ideia disso? Tem uma ideia de como fazer isso? Para implementar isso no ensino médio? Ideias, meu amigo, ideias e projetos, linhas de raciocínio nós temos aos montes. O problema todo, a grande dificuldade é o pessoal do contra e a questão de ajustar dentro dos estados da federação. Por exemplo, é muito bonito vir aqui falar, não, vou fazer um projeto de turno inverso, já que os alunos vão ficar segunda, quarta e sexta com o ensino técnico profissionalizante, nas terças e quintas vão fazer várias escolas de esportes, blá, 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 blá. A questão toda é, e quem vai pagar isso? E professor para isso? E espaço para isso? Hoje as escolas, vamos falar do estado do Rio Grande do Sul, as escolas estaduais têm espaço ocioso para um turno inverso? Quem pagaria os professores? Então, ideias, sim, tem muitas ideias, mas são ajustes, às vezes, que fogem à nossa governabilidade. Vou fazer uma proposta de fazer, que eu acabei de falar, ensino técnico profissionalizante turno inverso, beleza, e professor para isso. Mas, com muita boa vontade, a gente ajusta tudo isso. A questão de esportes, eu sou esportista. Desde que eu me conheço por gente, eu estou correndo, brincando, pulando, fazendo sapequice, né? Hoje eu sou corredor de rua, sou maratonista, sou ciclista. Esse dia eu me deparei com uma situação, assim, olha, lamentável. Cadê o meu... Vi agora há pouco aqui, eu comprei uma rifa que vergonhosamente uma menina de 12 anos estava junto com o pai, lá no Parque Harmonia, fazendo rifa para arrecadar dinheiro, ação de amigos, para custear a passagem de avião para ela representar o estado do Rio Grande do Sul num campeonato nacional. Isso é uma vergonha. Assim como nós temos a lei de incentivo aos esportes, nós temos a lei Rouanet para cultura e coisa e tal, aí você se depara com a situação de que, no Brasil, infelizmente, parece-me que só dá dinheiro futebol e tênis. E a menina estava representando o estado do Rio Grande do Sul num campeonato nacional, fazendo rifa. E aí me chegou o relato de que o jovem que estava acompanhando ela no dia anterior, ele foi simplesmente humilhado por algum crápula, para não usar um palavreado mais chulo. Ele falou que ele nunca mais faria tal tipo de ação. Ficou um jovem de 12, 13 anos. Aí imagina a questão psicológica de um rapaz desse. Vai ficar, com certeza vai ficar complexado. Então, nos esportes hoje, lamentavelmente, nós não temos legislações o suficientes para que o jovem consiga se manter no esporte. Tem bolsa esporte? Tem. Atinge todo mundo? Não sei. Com certeza não, né? Que se atingisse essa menina aí, ela não estaria fazendo uma rifa. Então, respondendo a sua pergunta, são projetos, são linhas que a gente tem que trabalhar sim, mas é com uma equipe, não é o Jonas Ucho que vai sentar, vai pegar a caneta e vai fazer. Para isso existe uma equipe legislativa, tá, com vários profissionais, que vão sim redigir projetos nessa linha de ensino técnico profissionalizante, na área de esportes, para sanar essa lacuna de que o jovem, estando ocioso, ele vai se envolver com o quê? Com pessoas que ele não deve, com traficante, né, com coisas, com vícios, aí tem acesso à bebida, aí tem acesso à pornografia, da pornografia junta com bebida, já aí tu já sabe mais ou menos o que vai dar problema. Então, se tirar o jovem da rua e dar atividade para ele, tudo caminha para uma direção com um futuro muito melhor. Perfeito. Ruxo, tem um assunto aí que eu sempre gosto de comentar e debater com as pessoas, que é um assunto que ao mesmo tempo é quase que um assunto preferido. É esse e um outro que eu vou falar mais adiante, vou lhe perguntar mais adiante. É a questão do transporte público.
quando o Uber veio para o Brasil, aqui nossa, as pessoas, os taxistas não gostavam, mas na verdade depois a gente ficou sabendo que não era bem taxista que estava inflado contra a questão do Uber, na verdade era o transporte público de ônibus, que os grandes empresários, dono do transporte público de ônibus, e me desculpem eu fazer uma crítica a esses empresários, mas eles atrasam o desenvolvimento da cidade, porque eles patrocinam os candidatos a prefeito para manter o transporte do jeito que está. Eu gosto de citar o exemplo de Londres, por exemplo, que é uma cidade extremamente antiga e extremamente gigante a cidade, mas eu penso assim, nós estamos em 2022 e Porto Alegre não tem metrô. E Porto Alegre é um trânsito inacreditável, é intransitável. E não só Porto Alegre. As vias que fazem a comunicação entre as cidades laterais, né, é um absurdo. Das 7 da manhã até as 9 da manhã, é uma coisa inacreditável quando os carros vêm da cidade de Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, Canoas, né, para vir para trabalhar aqui. Aí no final da tarde acontece a mesma coisa. É tudo trancado, tranca até as transversais. E eu me lembro de, há 10 anos atrás, eu vi um especialista nessa questão de transporte dizendo, se não fizer algo, o trânsito vai trancar e não vai andar mais. Vai ficar impossível transitar. E eu sou um defensor, eu sei que tem um problema político ali, um problema de antipatia, simpatia, com quem herdou a empresa do aeromóvel, que era para ser um orgulho nosso, aquela invenção daquele gaúcho, né? Era para ser um orgulho nosso. Não, você conhece bastante, você é engenheiro, você entende, você sabe que aquele sistema não é um sistema barato. Se for ver a estrutura que tem que ser construída para colocar o aeromóvel, ele é mais barato que o metrô, que o trem, esse trem que tem aqui, metropolitano, ele é mais barato. Ele pode transportar um número menor de pessoas, mas para dentro de Porto Alegre seria uma maravilha. Pode ser que eu esteja pensando de uma forma muito utópica ou muito doida, mas eu fico imaginando o arroio dilúvio ali na Ipiranga, o aeromóvel por cima. Primeiro que já ia dar um jeitinho no arroio ali, já ia dar, né? Já dar uma melhoradinha naquele arroio. Pesada. E passando por cima. Outra, ali Assis Brasil, né? Aquele fluxo todo lá que vai para Alvorada e para Cachoeirinha ali, até o triângulo da Assis Brasil ali. Imagina o que é melhorar o trânsito tendo um trenzinho ali que não ia desenvolver uma grande velocidade, mas ia transportar pessoas de uma maneira mais confortável, não ia ser não é como esse trem aqui, metropolitano, que também transporta, está sempre esgoelado, sempre lotado de gente, né? Mas ia melhorar, é uma opção de transporte, né? Mas eu sei que os empresários donos das empresas de ônibus não querem, assim como não quiseram o Uber quando veio, né? Eles não querem, por que eles não querem? Porque eles não querem sair da zona de conforto, né? Eles poderiam ser investidores, eles serem um dos investidores da colocação do trem, e ter uma participação no investimento para ter retorno, né? Qual é a sua opinião a respeito disso, do transporte público da região metropolitana e da cidade de Porto Alegre? Eu sou usuário do sistema, eu moro aqui perto eu moro no Triângulo da Cidade do Brasil. E hoje eu levei quase 1 hora para vir do centro até aqui, cada vez pior. Porto Alegre tem um grande problema de ser uma cidade muito antiga, né? Mais de 250 anos, então nós não temos umas vias rápidas. Exatamente. Mas isso não é justificativo. A solução mais técnica é uma linha aérea, sim, tá? Não necessariamente aeromóvel, mas São Paulo já tem. Então é possível, sim. Sempre existe uma solução, sempre existe. E ela é técnica, basta a boa vontade. Então essa amarra entre os contratos que existem, as concessões. Em primeiro lugar, o transporte não é público, né? Ele é um transporte privado, é uma concessão. Público é o sistema de saúde. SUS, Sistema de Saúde, é público, você não paga. Então, o transporte público não é público. Primeiro tem que quebrar esse paradigma. Mas é negócio, é business. Então, as concessões, eu não sei como é que são os contratos, seriam que rever os contratos, talvez colocar mais empresas podendo explorar o sistema. Aí sim, com mais empresas explorando o mesmo sistema, a tendência é reduzir o preço, isso é óbvio. Mas em
enquanto não chega uma solução final, né, de um transporte de grande massa, que seria a solução técnica mais óbvia, né? Imagina pegar lá do centro de Porto Alegre, toda a Zona Norte aqui até Alvorada, ou até Gravataí. Então, seria a solução mais óbvia possível. O problema é o custo de tudo isso. Como é que poderia fazer? Acabei de dar uma sugestão. Tem que rever esses contratos, talvez colocar mais empresas, e não só criticar. Ir para a rua badernar, como fizeram um tempo atrás, aí, por 10 centavos, isso não é solução. Todo mundo sabe que o transporte público hoje está lotado, demora, é caro, entendeu? Comparado com outras regiões do país. É verdade. Então, em primeiro lugar, a solução é o quê? É rever esses contratos. Rever esses contratos para ver o que está acontecendo. Essa é a primeira solução. E uma outra coisa também que isso me incomoda pra caramba, aí já é um assunto mais municipal, mas eu acho que você atuando lá em Brasília também pode talvez mudar alguma coisa em relação a isso. Quer dizer, se tiver entendimento, né? É a questão da empresa pública de transporte e circulação, que ela é uma agência, ela é uma empresa e ao mesmo tempo é uma agência reguladora, mais ou menos isso, né? Sim. E essa empresa foi criada, eu não tenho a idade dessa empresa, mas já é antiga, e para cuidar do trânsito, né? Aí eu pergunto para todo mundo, assim, quando alguém fala da EPTC, eu pergunto assim, para não chamar a EPTC de um cabide de emprego, eu quero saber qual é o projeto que a EPTC fez para Porto Alegre. Aí eu fico perguntando, eu queria que alguém me apontasse um projeto da EPTC para melhorar o trânsito de Porto Alegre. Aí a pessoa disse, não tem nenhum. Eu lembro assim, não, teve um. Eu me lembro de um projeto. Lembra da mãozinha? Qual? A mãozinha, que a gente esticava a mão assim, ó. A parte de segurança? Eles queriam ensinar a gente a esticar a mão para os carros pararem para a gente passar. Esse foi o projeto da EPTC. Né? Então, assim, para que ter uma empresa dessa? É para pagar voto? Criar uma empresa para pagar voto, porque além de pagar o voto, o que mais? Multar, ao invés de educar. Educa o motorista. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um problema com motoristas. Se a gente vai para outra capital, aí a gente vê que a coisa muda um pouco. A gente tem um problema sério com motoristas aqui, o pessoal não é muito educado. Mas educa os caras, né? Educa os caras antes de sair penalizando. Fácil, assim, de qualquer jeito. Fica escondidinho. Lembra que um tempo atrás eles ficavam escondidinho, com a pistolinha ali? Essa coisa ridícula de ficar escondido para multar o cara. Não, cara, educa as pessoas, educa, mostra. Se tiver que afinar um pouco ali a via para poder dizer, cara, tu tem que diminuir a velocidade, aqui tu tem que diminuir a velocidade, anda na via com a velocidade certa, né? Então, é uma sugestão que eu entrego para você aí, para levar para Brasília, para repensar essa questão dessas empresas de trânsito aí, né? Brasília tem uma característica muito interessante, eu já morei lá por 7 anos, quando eu entrei no serviço público, eu entrei em Brasília. E lá foi educado na base da caneta. Na base do radar estático, né, em cima da sinaleira, então lá não se fura sinal. Agora, uma coisa impressionante, você falou que Eu vou tomar meu mate aqui, obrigado. Você falou que o motorista gaúcho não é educado. Eu diria que ele é educado. Porque o mesmo motorista que não respeita a faixa de segurança aqui, quando ele vai para Gramado e Canela, ele para. Exatamente. É o mesmo porto-alegrense, é o mesmo cara. Por quê? É questão de local. Ele vê parando, ele vê respeitando, ele se sente o quê? Constrangido se ele não fizer igual, se ele não copiar. Isso vale tanto para o trânsito, como para jogar bituca de cigarro, jogar lixo para fora, jogar fora do local devido. Então é questão de exemplo. Então é muito bonito, eu sempre falo isso. As palavras convencem, agora os exemplos arrastam. Vou falar um pouco de exemplo. Eu acho ridículo, meio que criminoso, vamos usar a palavra mais adequada. Um cidadão revestido de uma farda, ele se servir, né, de ficar dentro de uma vala, numa subida de uma rodovia estadual, para multar motoristas que ultrapassam o limite de velocidade numa terceira via a ultrapassar caminhão. Sendo que o caminhão está transitando a velocidade abaixo de 50% da via, em números, tá? A via é de 80 km por hora, o caminhão transita a 20, 25,
Aí você, tecnicamente, você dá o sinal da seta, o pisca, como chama aqui, você olha para o retrovisor, você acelera, aí você liga o pisca para o lado contrário, finaliza a ultrapassagem e volta à velocidade normal. Só que nesse exato momento, o cidadão já sabe onde é que você vai fazer a ultrapassagem, ele se dá um serviço de lá te multar. E aí ele usa apenas metade da legislação. Ele não quer multar o motorista que está a menos de 50% da via. Então tem um monte de cretinice que se faz. Eu chamo de cretinice, que não tem outro nome. Isso serve para o cara que você acabou de falar aí dessa instituição aqui de Porto Alegre, né? Cabide de emprego, como outras instituições. É lamentável. Legislações torpes. Eu, por exemplo, não é de trânsito que nós estamos falando, mas eu já fui multado em mais de 3 mil reais, sim, mais de 3 mil. Se não me falha a memória, perto de 3.500 reais por colocar lixo dentro da minha lixeira, tá? Papelão e jornal, dentro de um saco de ração, num domingo de manhã. Qual é que foi a alegação? Que eu coloquei lixo reciclável fora do horário de coleta, que tecnicamente seria das 6 da manhã até meio-dia. E antes do meio-dia passou um fiscal, me caneteou, eu estava errado, tá na lei, e de tarde já não estava mais ali, porque ainda existem papeleiros e recicladores em Porto Alegre. E não ia jamais misturar com qualquer tipo de outro resíduo, mas está na lei. Então, esse tipo de lei idiota que nós temos que combater como representantes, como deputado estadual ou federal. Imagina a legislação, foi criada para quê? Para você não ir na esquina com um caminhão cheio de entulho, cheio de tranqueira e colocar lá. Agora, convenhamos, é um absurdo. Aí eu fui recorri, e cheguei lá no órgão fiscalizador aqui de Porto Alegre. O que aconteceu? Tinha várias pessoas na mesma situação. Os fiscais se deram o serviço de rasgarem as caixas de correio com o endereço e o nome da pessoa e colocar no processo. Como é que a pessoa vai alegar? Não fui eu que coloquei. Está o nome do cidadão e está o endereço. Então, só esse tipo de coisa que nós temos que... Esse é apenas um exemplo, tá? Deixa eu finalizar o raciocínio. É esse tipo de exemplo que nós, como deputado federal, eu e os demais que vamos assumir, temos que combater. Hoje no Brasil, você pode praticamente, tá? É um exemplo amplo, praticamente você pode matar, estuprar e traficar, que você não é preso. Agora inventa de cortar uma árvore. Crime ambiental. Crime ambiental é inafiançável, não sai sob fiança. E aí, como é que faz? Então, são as distorções legais, os absurdos, as aberrações jurídicas que um deputado federal tem que fiscalizar e combater. Outro exemplo clássico, a questão da segurança pública. É ridículo hoje um cidadão ficar preenchendo papel no balcão e o meliante, o vagabundo mesmo, usando um palavra mais simples, o vagabundo, o ladrão, sai dando risada, acompanhado de um defensor público, paga os nossos impostos. E aí o que acontece? Em mais de 70% das ocasiões, o brigadiano, aqui no Rio Grande do Sul, ele é acusado de um monte de absurdo, inclusive de tortura psicológica. Mas vem cá, ele falou que não ia te pegar, que era para te cuidar. Ele falou para ter cuidado. Tortura psicológica, tá te prometendo. Aí o que acontece hoje? Pros brigadianos do Rio Grande do Sul, né? Isso com certeza reflete no Brasil inteiro. As defensorias públicas defendem os vagabundos e simplesmente viram as costas para quem está no devido exercício da função legal. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, eu conversei com o pessoal da Brigada, tem um colega deles da Brigada que está respondendo um processo, vai ter que desembolsar 90 mil reais. Aí o que ele vai fazer? Vai vender a moto, vender o carro? Os mais precavidos pagam mensalmente um advogado, uma função de uma garantia. E os desavisados fazem o quê? Então, esse tipo de legislações que tem que mudar, entendeu? Tem um trâmitezinho burocrático lá que não permite. Por quê? Não sei, talvez os brigadianos tenham um salário absurdamente gigante, eles podem contratar. Esse tipo de entrave legal que tem que ser mudado. Isso em todas as áreas. Tanto na área de transporte, que você citou, a questão da segurança, a questão... Acabei citando um exemplo prático meu.
entendeu? E da questão do lixo, esses absurdos. A questão toda é combater os absurdos jurídicos. Esse é o ponto. E aí tudo começa a engrenar, o Brasil começar a desenvolver mais do que já está desenvolvendo. Eu esqueci o nome, mas quando o policial recolhe um delinquente, um meliante, ele tem que passar por uma audiência de custódia, né? É isso? Audiência de custódia, isso aí. Primeira pergunta. Isso. O senhor foi algemado? O senhor foi algemado? Não pode botar o algema em suspeito. Isso. Começa com os termos, suspeito. E aí começa com os entradas. Está acontecendo o fenômeno que eles chegam lá para a audiência de custódia e dizem que o policial maltratou eles. Que o policial... Sim. Agora eles pegaram essa agora. E aí, sei lá, solta o cara. Acabei de citar um exemplo a estimativa percentual é 70% dos brigadianos que vão até a delegacia saem de lá com o processo nas costas. São os absurdos, entendeu? E o cidadão, tá? O suspeito, ele pode ter uma vasta ficha. Mas de acordo com a legislação, enquanto não tramitar em julgado, ele é inocente, que blá, 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 blá. Sim, inclusive um cidadão aí concorrendo ao cargo máximo da eleição, o presidente da República, que foi condenado em 3 instâncias, agora ele foi descondenado, então parece que vai até para o Tribunal de Haia agora. Não, absurdos. A gente pega essas bobagenzinhas, né? Apresentaram na vara errada. Então, é ridículo. Eu mesmo presenciei uma situação de que, lá no meu trabalho, então, um negócio sério, tá? Primeiro critério, também tem que ter ficha limpa. Reforma agrária tem que ter ficha limpa. Aí o cidadão, ele foi preso com um carro com chassi adulterado, ele foi conduzido até a delegacia, aí tramitou todo o processo, foi condenado, e lá na frente, um cidadão, pago com os nossos impostos, defendendo ele, né? Ele estava cumprindo a função dele, ele alegou o seguinte: quem conduziu ele foi o guarda rodoviário estadual, e não podia. Ele tinha que chamar uma outra entidade que blá, 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 blá. Caiu por terra todo o processo, por causa de um pequeno detalhe técnico. Na próxima vez, é sugestionado, quem sabe, chamar um Uber, chamar um táxi para levar o cidadão. É ridículo, sabe? Então, no Brasil tem esse negócio aí. Leva o cara para a delegacia, primeira pergunta, o cara foi algemado, que não pode, que isso, que aquilo, blá, 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 blá. Ninguém está defendendo tortura, entendeu? Ninguém está defendendo tortura, violência. Mas é as aberrações jurídicas que está se combatendo. As aberrações jurídicas. E eu sempre fui contrário às aberrações jurídicas. E sempre vão ser, e esse tipo de coisa que eu vou combater. Terminantemente. Uma missão enorme lá. Com certeza. Ruschel, a outra pergunta agora, que é o outro assunto que eu também gosto de saber das pessoas que vão fazer as missões por nós aí, é a questão do nosso turismo aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. Vou citar o exemplo de Porto Alegre, nem vou para o interior, tá? O interior tem lugares maravilhosos ainda que precisam melhorar muito a infraestrutura para receber turista. A gente fica muito concentrado ali em Gramado, região serrana, mas o Rio Grande do Sul é lindo, né? Aqui em Porto Alegre, nós temos uma região linda, maravilhosa, porque tudo é uma questão de ângulo de visão, né? Por exemplo, vou dar o exemplo agora de Nova York, para poder jogar para Porto Alegre, né? Estou levantando a bola de Porto Alegre. Existe um turismo em Nova York, que também serve para transporte, que você anda de barco, né? Um barco que tem toda a estrutura de restaurante, tudo, e você vai olhando a ilha, né? Ao redor da ilha de Manhattan ali, você vai andando de barco ali, vai contemplando aquilo até a estátua, e passa por aquilo tudo ali, é um transporte, faz o contorno todo ali, ao mesmo tempo é um turismo. Aí eu fico imaginando, imagina fazer um turismo de barco na zona sul de Porto Alegre. O próprio catamarã, podia esticar o catamarã uma linha um pouquinho maior lá para a zona sul. Quando começa a entrar a lagoa, Porto Alegre, vista da lagoa para dentro da cidade, é lindo, porque tem uma região rural ali de morros, né, e prainhas,
que são lindas, maravilhosas. Porto Alegre, visto daquela região ali, é lindo. Eu queria entender por que nessa altura do campeonato, Porto Alegre com 1.500.000 habitantes, com a vinda da pessoa da região metropolitana vai para 2 milhões, ou mais até, por que a gente não... A gente tem muito turismo de negócio aqui, né? Turismo de negócio funciona bem. Eu sei que a rede hoteleira fala isso. Mas o turismo de passeio, você sabe que eu fiz Uber por um tempo, né? Uma vez eu transportei uma família. Nos conhecemos no Uber. Isso, exatamente. Eu transportei uma família que estava deixando o carro locado na Localiza ali, eu acho que é uma empresa de locação ali, né? E disse assim, olha, a gente veio de Gramado agora, nós somos do Amazonas, e eu estou sentindo falta de uma coisa, um Gramado lindo lá, mas eu estou sentindo falta de uma coisa, a gente não vê gaúcho aqui. O que ele quis dizer? Ele não vê gente puxada. Entende? Por exemplo, tu vai na Bahia, rapidinho tu enxerga uma baiana ali, né? Vestida, caráter. Porque eles vivem bem o turismo lá. Nós não. Para achar eu disse para eles, olha, vocês vão achar gaúcho puxado, talvez no CTG 35, eles queriam comer comida típica gaúcha. Vai no CTG 35 ou na churrascaria ali do Harmonia ali, né? Para ele tentar ver algum gaúcho. Não é interessante isso aí mesmo? Não é uma observação interessante que o cara que vem de fora para ver gaúcho aqui não vê gaúcho? Né? O que você acha disso? De fazer Você citou um ponto muito interessante. O turismo de negócios é uma visão empresarial. Exemplo, a Vindima, né? A colheita das uvas, no qual os turistas vão lá, trabalham, né, e ainda pagam por isso, fazem um passeio sensacional. Eu ainda não fiz, tá? Vou fazer. Maravilhoso ali na região da Serra. Aqui em Porto Alegre, bem pertinho, não é fazendo propaganda, mas o que é bom tem que ser divulgado. Claro. Tem uma colheita das oliveiras, tá? Sensacional na região de Viamão. Recomendo, é um lugar magnífico, mas também é questão de empresariado, tá? Então, por isso que funciona. Aqui em Porto Alegre, eu tive o privilégio de fazer aqueles passeios rurais. Não sei se ainda funciona, porque eu fiz duas ou três vezes, depois não fui mais. Um passeio de ônibus, lá de Epatur. Tem 2 percursos sensacionais. Não sei se ainda existem, mas é uma opção. Dentro da questão cultural, vergonhosamente, o Museu do Gaúcho, ele foi instalado aonde? Gramado. Instalado em Gramado, então o pessoal realmente sabe explorar o turismo lá. Não se vê gaúcho piochado em Porto Alegre porque não é uma região tradicional, né? Na região sul, você vê muita gente piochada, é trágico do dia a dia. Mas o que se vê nessa questão aí da cultura, né, e do turismo no Rio Grande do Sul? A pergunta é, por que se investe 5 bilhões a nível nacional em política, em verba de campanha pública, e não se investe no fortalecimento, na divulgação, no marketing local? O Rio Grande do Sul tem paisagens sensacionais, tá? Desde Sete Povos das Missões, exatamente, como a questão dos cânions, dos aparatos da serra. Porto Alegre também tem, mas não se ajuda. Por exemplo, se eu estava lá no museu, no Laçador, não tem uma placa explicando a história do Laçador. Tem uma placa com um monte de político lá, que foi reinaugurado, fulano de tal, vai, fica bonito. Nome de autoridade. Lá tem um monte. Agora, não cita. Vergonhosamente, tinha uma placa lá, a erva mate, a árvore da erva mate, que chama Ilex paraguaiensis. Sabe qual é a árvore que tinha lá? Não tinha. Não tinha. Ou seja, tinha uma placa, mas não tinha árvore. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, como é que você vai fomentar o turismo assim? O cidadão vai lá, não tem a placa explicando qual é a simbologia do Paixão Cortes, que foi o modelo. Sim. Casualmente, foi ele que resgatou toda essa parte histórica. Isso. Um grande gaúcho. Tanto é que ele serviu como modelo. Para quem não sabe, o Paixão Cortes, ele serviu de modelo daquele gaúcho. Ele que instituiu toda essa questão da criação dos CTGs. É um homem que vai ficar marcado na história. Mas não tem uma placa explicando. Não tem.
Tem nome de autoridade lá. Aí do ladinho lá tem lá a placa bonita da árvore da erva mate. Não tem a árvore. Tem lá um monte de folhagens. Então tem que começar a se atentar a esses detalhes simples. As soluções, meu caro amigo, não são complexas, são soluções simples. Será que alguém tem que ter 4 neurônios a mais para colocar uma árvore, de erva mate lá? Será que alguém tem que ter 3 neurônios a mais para colocar uma placa explicando qual é que é a origem, o que simboliza? Não, não tem. Então são coisas simples que têm que ser feitas, mas tem que ser feitas. Agora o pessoal quer fazer o quê? Quer fazer projeto para virar lei, para depois contar. Não, fulano aprovou 3 leis, 5 leis, aí vão categorizar, né, se o deputado teve um bom papel pelo número de leis. Mas nós vamos criar a lei estadual do açude, o dia da mandioca, o dia do campo de futebol. Então, umas coisas que não tem sentido, entendeu? Não faz sentido você criar legislações federais, estaduais e municipais numa coisa sem sentido. Porto Alegre tem um exemplo clássico que ficaram brigando aí, se não me falha a memória, apresentaram 7 vezes um projeto de lei para trocar o nome da entrada principal de Porto Alegre. Sim. Uhum. E o que mudou isso? Puro ranço. Entendeu? Trata toda uma pauta de questão de ordem, de apresentação de projetos, uma bobagem dessas. Entendeu? Então, mas em síntese é o seguinte, tem que sim, uma das soluções que eu vejo é investir em marketing, porque nós temos locais sensacionais no Rio Grande do Sul inteiro, nós temos mais de 3 mil museus, se você não sabe, nós temos mais de 3 mil museus espalhados no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, nós temos museus lindíssimos, desde o Museu da Brigada Militar, que é sensacional. Do ladinho tem o Museu do Exército, que é maravilhoso. Temos vários e vários museus. A questão é, por que o público não acessa isso? Porque simplesmente desconhece. Você, porventura, quando você chega no aeroporto, ou ali no mercado público, na estação de metrô do Transurb, você tem um guia turístico dos pontos a serem visitados? Caraca! Sabe que isso é tão difícil de fazer? Pois é, exatamente. Então são coisas assim simples de se visitar. Tem uma outra... Por exemplo, na entrada da Avenida Ceará, para quem nunca viu, lá tem um monumento de uma árvore petrificada, que veio da cidade de Mata, Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, a cidade de Mata fica logo atrás de Santa Maria. É um pedaço. Então, para quem nunca viu, no começo da Ceará, tem lá, numa pracinha. Naquela pracinha que tem uma casa que vende coco. Isso, essa é a casa do coco, essa mesmo. Tem uma feira na frente. Eu sei que eu adoro coco. Casualmente tem umas árvores, tem que podar, umas árvores que até estão encobrindo o monumento. Aí vem outro detalhe. Você vai lá e poda a árvore, crime ambiental, tem que ter legislação, tem que ter autorização, tem que blá, 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 a burocratização. Então, a burocratização trava o Brasil, trava o Rio Grande do Sul, trava Porto Alegre. Eu sou a favor de crime ambiental? Não, gente, mas, não vai matar a árvore na poda que está escondendo um monumento que é muito maior. E quem chegou primeiro, o monumento ou a árvore? O monumento. Resposta simples. Fica a dica. E você falou uma coisa muito interessante da questão dos museus. Eu sou um aficionado, adoro visitar museu, desde criancinha. O meu pai viajava para o interior aí, levava a gente para passear no interior, e eu dizia para ele, me leva no museu porque eu quero conhecer a cidade, né? E aí eu percebo que, por exemplo, se eu quiser fazer um passeio no museu no final de semana, que é o dia da folga, né? Eu consigo entrar no museu no final de semana? Fechado! O museu fechado no final de semana. É uma coisa inacreditável. Inacreditável isso, né? Então, é assim, um absurdo. Eu tenho uma filhinha de 4 aninhos, e eu fico com ela aos finais de semana. Eu quero dar esse prazer para ela, eu quero apresentar o mundo para ela, e quero levar ela no museu. Não consigo. Porque final de semana o museu está fechado, né? Então, essas coisas aí, né, são inacreditáveis. Ruschel, eu tenho outra pergunta, agora uma pergunta chata, porque aí é número. E aí é todo um universo de coisas a serem pensadas. Redução de imposto.
Nós somos um dos países que mais se paga imposto nesse planeta. Que mágica a gente vai ter que fazer para reduzir essas questões aí de imposto e conseguir manter uma máquina funcionando, apesar da máquina inchada? Aquela dinâmica que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, mas ninguém quer implementar, né? Você sabe a origem do termo quinto dos infernos? Vá para o quinto dos infernos. É uma expressão que lá no tempo da coroa se cobrava 20% de imposto. Um quinto. E o pessoal ficava tão indignado, tão irado, que mandava para aquele lugar. Vá para o quinto, que era um quinto para a coroa, dos infernos. Uhum. Hoje se paga alíquotas insustentáveis. Por exemplo, bebidas alcoólicas, no caso de cervejaria artesanal, que eu já fui empreendedor, como eu já citei, 54% de imposto. Aí fizemos uma produção inicial de 1.000 garrafas. Quando fomos pegar a produção, parei. Separa 540 garrafas. Como assim? Com as outras 460, você vai pagar 1.000 cascos, 1.000 rótulos, toda a logística, todos os insumos, vai ter lucro e te vira para sobreviver. Mas quem és tu? Eu? Seja muito bem-vindo, eu sou imposto. Então, se você vai para o lado empresarial, a contratação do empregado hoje é absurda. É uma alíquota insustentável, mais de 70%. Se paga muito imposto. Então, qual é que é a solução mágica? O Ruschel que trouxe a solução mágica. Não, todo mundo sabe. Você tem que reduzir a carga tributária, sem botar um imposto, cadê aqui? Menor, e vai aumentar a arrecadação. Como assim? Ué, quem é que gosta de ficar na ilegalidade? Ninguém gosta. Então, ao invés do cara pagar 54% de imposto na área de bebida, por exemplo, e sonegar, se ele pagasse 15%, ele com certeza ia pagar. Porque a população brasileira é honesta, ela quer pagar imposto, quer ficar dentro da legalidade. E nos outros ramos, é a mesma coisa. Então, sim, é uma eterna briga para reduzir imposto de tal maneira que, no conjunto total, você traga mais pagadores. Mas no Brasil, no Rio Grande do Sul também, faz o oposto. Vou fazer o seguinte, vou aumentar mais 2%, mais 3%. E aí é a mesma coisa. São sempre os mesmos que pagam cada vez mais uma carga maior. Aí chega o ponto do que a pessoa tem várias soluções, tá? Eu estou dizendo esse modo amplo. Começa a sonegar, quebra, e reduz empregados. Então, um monte de coisas que vão acontecendo. É simples, a mágica é simples. Então, respondendo a sua pergunta, sim, lutaremos arduamente para redução de impostos com o objetivo de aumentar a arrecadação, fazer com que a população, os pequenos empresários e empreendedores, desde o cara que tem a carrocinha de cachorro-quente, que consiga se legalizar, pagar o seu imposto, ter a sua MEI, tá tudo redondinho. E com isso vai aumentar a arrecadação, o Estado vai ter mais dinheiro, vai aumentar o número de empregos, a economia vai circular mais dinheiro. É uma dinâmica simples. Mas é aquela história que eu sempre falo. É uns trabalhando, os contra falando, e Deus abençoando. Então, é uma dinâmica que nós temos que trabalhar. É verdade. Deixa eu falar uma outra coisa que eu acho muito legal. Que é preocupante também, né? Eu tenho pais idosos e neste ano, e há 2, 3 anos para cá, o meu pai passou por uma cirurgia no coração, minha mãe teve um AVC esse ano, então assim, eu frequentei o hospital e comecei a ver a realidade do hospital. E comecei a ver a realidade do SUS, essa realidade toda aí. Tem vários problemas, vários. Agora mesmo essa questão aí que virou assunto da STF também, a questão de aumento de salário para a categoria lá dos enfermeiros, né? Como pensar uma saúde melhor do que essa aí? Que muita gente fala que é exemplo para o mundo, né? Aquela coisa toda, mas eu tenho uma tia, por exemplo, que está terminando um tratamento de câncer agora, que ela está negociando a marcação de uma consulta que vai levar quase um ano para acontecer. Como é que funciona? Como é que se resolve tanto problema assim? Questão da saúde.
Essa questão da saúde é lamentável. Você citou o exemplo dos teus pais aí, eu vou citar o exemplo do meu irmão. Eu tenho um irmão, eu sou tutor do meu irmão. Meu irmão é autista e esquizofrênico. Né? Aí tu imagina a situação dele. Perante o INSS, ele é apto para trabalhar. Ele sabe escovar os dentes, sabe tomar banho sozinho. Então, aí julgam ele de acordo com as habilidades, tá apto para trabalhar. Alguém dá emprego para ele? Não, não dá. Aí a questão da saúde é a mesma coisa. Entendeu? Então, por que hoje, qual o motivo que hoje não existe todo o sistema funcionando eletronicamente? Nós temos a mágica de ter o sistema top das galáxias revolucionário da urna eletrônica. Nós não temos uma marcação eletrônica de consulta. Nós continuamos com o mesmo sistema arcaico. As pessoas dentro do hospital, por incrível que pareça, já falei com várias pessoas que trabalham com gestão empresarial, não se leva quase um dia para ter a informação de que existe um leito vago dentro do hospital, quando podia ser feita uma comunicação da equipe de limpeza. Ó, acabei de liberar o quarto 114. O quarto 114 foi feito a limpeza, a asepsia, liberado. Leva um dia para informar. Então existe essa vergonha. Isso é uma coisa lamentável, vergonhosa. O sistema público de saúde tem dinheiro pra caramba. Tem dinheiro, tem que fazer a pergunta seguinte: por que não está sendo gasto de maneira correta? Por que no final do ano o dinheiro é devolvido por não gastarem? Eu, como gestor público, eu sei disso. Dentro da minha instituição também devolve. Dentro da instituição da minha ex-esposa também devolve. Por não gastar, não usar o dinheiro. Não usar o dinheiro. Então, quando se fala que não tem verba, que isso, que cortou, que é outra palavra maldosa. Ah, cortou o dinheiro da educação, cortou o dinheiro da saúde. É contingenciamento de recursos, entendeu? Que é diferente. Mas sem uma outra conversa. Mas dinheiro existe. Você viu aí que durante a pandemia foi pago bilhões aí de investimentos, o país não quebrou, dinheiro tem. E dinheiro para a saúde também tem. Deu até para botar o salário. Sim. Não vamos entrar, que aí vai ficar meio suspeito, não vamos acusar ninguém, né? Mas quem era pago em 10, 12 prestações durante um mês, agora o salário está redondinho, não vou entrar nessa ciranda aí, de onde é que saiu esse dinheiro aí, senão vou ter que dizer aí que veio, vou levantar suspeita onde veio, né? Mas assim, vergonhosamente, dinheiro tem. Existe uma indústria de favorecimento, de compra de, não sei se é compra de voto, de indução de voto. O porquê hoje é mais fácil você comprar 2, 3 ambulâncias numa prefeitura do interior, adesivar com a gestão do prefeito X, ficar transportando pessoas para Porto Alegre, abarrotando e inchando os hospitais aqui, e não se investe num hospital regional? Exatamente. Por que um deputado federal não usa a verba, né, que existe para ampliar, tanto na saúde como na educação? Existe esse recurso, as emendas parlamentares. Aí usam para se reeleger, para colocar escancaradamente que trouxe 300 milhões de investimento para o Rio Grande do Sul, que fez asfalto. A população agora... eu vou ter que votar no cara, porque, olha bem, o cara deixou um asfalto a 1 quilômetro da minha casa. É vergonhoso esse tipo de coisa aí. Aí esses clãs continuam se perpetuando. Estão simplesmente fazendo o quê? O trabalho que eles são pagos para fazer. Então, um deputado falasse, eu sou o deputado que mais compareci nas reuniões, é uma vergonha. É que nem eu falar assim, eu sou honesto. Tua obrigação de ser honesto. O mínimo, né? O mínimo que se espera. O mínimo, entendeu? Mas são essas aberrações aí. Então, dentro da área da saúde... De novo, auditoria. Auditoria, por que não está acontecendo? Dinheiro tem que fazer auditoria. E aquela história, tem que responsabilizar. Nós temos que começar a botar a gente na cadeia. Entendeu? Botar a gente na cadeia. Quando começar a botar um diretor de hospital na cadeia, porque ele com certeza ele matou gente, porque ele não atendeu, porque demorou, porque isso, porque aquilo, aí sim o negócio vai começar a ter vergonha na cara. Então tem que começar a aprender sim. Botar a gente na cadeia. E em primeira instância, hein? Primeira instância, nada de segunda instância.
Entendeu? Tem um candidato aí que eu defendo a segunda instância, aqui para a segunda instância, primeira instância, prende o cara, vai responder preso. Bota um gestor no hospital preso para ver se os próximos gestores não vão ter vergonha na cara. Aí o sistema vai funcionar. E uma sugestão que eu vou deixar é a seguinte: o político que quer ter a honra, eu quero ter a honra de servir a sociedade, blá, 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 começa a usar o serviço público de saúde. Exatamente. Começa a usar o serviço público de saúde. Aí eu quero ver. Tem um exemplo clássico de uma Porto Alegrense aí, né? Mas tá tudo certo. Não vamos citar nomes aí, fica chato. Mas por que não foi usar o sistema de maternidade público? Por quê? Exatamente. Entendeu? Então, a partir do momento que um deputado estadual, um prefeito, um deputado federal começar a utilizar o serviço público de saúde, sem nenhum tipo de favorecimento, estando na fila normal, ficando 6 horas esperando para ver o que tipo de atendimento que ele vai receber o receituário para tomar aspirina e ir para casa e voltar a se piorar, aí o negócio vai começar a melhorar. Exatamente. O ditado aquele, né, amigo? Você sabe, né? Que pimenta no olho dos outros é refresco, né? Não é bem olho, mas tu entendeu, né? Ruschel, a gente está quase indo para o final já. Queria saber, assim, a gente já conversou sobre vários assuntos que são importantíssimos, que vão ser tarefas a serem desenvolvidas lá no Congresso, mas, assim, você vai para lá com alguma ideia de projeto na cabeça, alguma coisa que já vem no seu pensamento, assim, não, eu vou ler, além de tudo isso, todos esses pepinos aí, eu quero fazer determinada coisa aí pela população. Olha, chefe, em primeiro lugar é o seguinte, isso é uma pergunta muito ampla, certo? Seria um projeto para um governador, mas eu vou te responder da minha alçada. É trazer de novo o orgulho do gaúcho ser gaúcho, entendeu? Eu morei em São Paulo, eu morei em Brasília, eu morei em vários locais do Brasil, pisei em solo norte-americano e voltei, podia ter ficado lá, porque eu acredito no Brasil, eu sou um nacionalista nato, e te digo o seguinte, onde é que o cara mais tem orgulho de ser gaúcho quando o cara está fora do Rio Grande do Sul? E nós temos que resgatar essa tradição de ter orgulho da terra que a gente pisa. A pergunta é, por que os gaúchos estão tudo migrando para Santa Catarina? O imposto é menor, porque lá tem 3 vezes mais o efetivo da polícia militar. Você sabia que aqui tem em torno de 15 mil brigadianos, em Santa Catarina tem 47 mil, muito mais bem armados que aqui, o estado é menor, o imposto é menor. Então nós temos que melhorar o Rio Grande do Sul, transformar ele realmente numa potência que ele é uma potência agrícola, é uma potência tecnológica. O polo de Caxias do Sul ali é reconhecido mundialmente. Só que, infelizmente, foram tomadas algumas decisões políticas no passado aí. Teve montadora de automóvel que saiu de Guaíba, não foi instalada em Guaíba, foi para Bahia. E o pessoal esquece dessas mazelas aí, que hoje ainda estão de novo aí, né? Estão de novo. Eu não vou citar quem é, mas você deve saber mais ou menos quem é. Então, esse tipo de coisa. Então, qual é que é o projeto? O projeto, a ideia é resgatar o orgulho da gente ser gaúcho, transformar o estado do Rio Grande do Sul no que ele merece, com respeito, com mudança de legislação, e fazer com que o gaúcho fique aqui e transforme realmente o Rio Grande do Sul na potência que ele é. Esse é o projeto. Com o quê? Com legislações fortes, com trabalho árduo. A gente vai conseguir. E se for preciso, a gente mete uma mansa-louco neles. Assim. Ruschel, agora uma pergunta assim, mais de cunho pessoal. Assim. Você já falou, mas para a gente finalizar, por que agora uma resposta bem pessoal mesmo, por que o cidadão deve votar no Ruschel? Bueno, eu podia ficar horas falando das minhas qualidades, mas não tem sentido. O homem ele é conhecido não porque ele diz, mas sim porque daquilo que eles dizem da pessoa. Tá, mas eu vou te dar apenas 3, tá? Tudo é 3 nessa vida. Assim como eu sou cristão, a Trindade. Então, em primeiro lugar, por que votar no Jonas Ruschel 9010? Em primeiro lugar, por causa da renovação do sangue novo. Só se limpa um copo com água suja colocando água limpa em cima dele. Água limpa, água limpa, água limpa. Assim se limpa um copo d'água. Primeira razão. A segunda razão, que eu sou do agro.
Um pouquinho eu conheço, não muito. Sou um eterno aprendiz, como eu já falei, né? Eu venho da roça, meus avós foram agricultores, eu aprendi um pouquinho, fiz agronomia, estudei mais um pouquinho, acabei virando doutor em agronomia, professor, trabalho dentro de uma instituição que também trabalha com agro, né? Lembrando que o agro ele tem que ser um agro armamentista, que não existe essa bobagem. Um cara lá no Cafundó, do Judas, para não citar cidades, ele tem que ligar para a brigada militar e ele achar que milagrosamente um brigadiano vai se materializar. Isso é uma vergonha, tá? Quem defende esse tipo de coisa. Então, é um agro, sim, que consiga defender o direito à sua propriedade. Essa é a questão 2. Questão 3. Que eu não sou nenhuma criança. Eu tenho 51 anos, eu tenho uma trajetória aí acadêmica, passei por vários locais, aprendi um pouquinho e continuo um eterno aprendiz. Então, esse tipo de renovação que eu trago, esse é a minha essência. Eu vou continuar sempre sendo o Jonas Ruschel, filho de um sapateiro, de uma costureira, que nasceu em Buenos Aires, fez Senai, estudou, ralou, estudou de noite, e seguiu sua vida e continuou sendo um aprendiz. Então, eu diria que seriam essas 3 qualidades aí, ou pontos, porque um gaúcho vai votar no Ruschel 9010. Perfeito. Ruxo, queria agradecer que também as pessoas que participaram aqui, mandaram boa noite, a Roseli Schmidt, Eronilde Ravadowski, as pessoas que assistiram, e vão continuar assistindo, porque agora esse programa aqui está ao vivo, ele vai ficar logado ali na página Meus Amigos, depois ele vai subir para o YouTube, Meus Amigos, depois ele vai ser rodado na Tri TV, no site, no canal da Tri TV, que é pelo streaming via OBRS, tem 30 mil assinantes, uma média de 100 mil visualizações por mês, vai ficar rodando ali, e depois vai para as redes sociais da Tri TV, então. Então, as pessoas vão ter vários locais, várias redes sociais e a TV para poder assistir e poder conhecer mais o Jonas Ruschel, 9010, candidato a deputado federal. Jonas Ruschel, queria te agradecer, muito obrigado pela oportunidade, foi muito boa entrevista, a gente está vendo aí que nós temos candidatos qualificados para fazer essa renovação que a Câmara Federal precisa. Queria te agradecer imensamente, viu? E que, se Deus quiser, você vai me dar uma entrevista lá de Brasília. Depois. Com certeza darei. Então, se você me permitir os últimos 20 segundos, tá? Eu vou te apresentar o lema da campanha do Ruschel 9010, tá? Eu vou explicar aqui, que é esse Amansa Louco, que nada mais é que um artesanato gaúcho. Nós falamos hoje de cultura, de turismo, isso aqui é um artesanato gaúcho, é um batedor de sal, que você pode escrever o que você quiser nele, ele tem essa frase aqui, porque nós somos terminantemente contra a... Cadê? Aqui. Aqui, achei. A promessa politiqueira. Aquele monte de bobagens que se vive falando aí, eu prometo isso, prometo aquilo, tá? Só falta candidato em prometer chuva a cada 3 dias porque é do agro. Então, isso aqui não é uma incitação à violência, isso aqui é um símbolo que nós vamos marcar história, porque nós somos terminantemente contra essas mazelas, dessas promessas, dessas ilusões que eles ficam enganando a população. E é por isso que quando as pessoas querem falar de política, vem com aquela tríade de novo, de que política, futebol e religião não se discute e se conversa sobre os 3 temas, tá? E nós temos que fazer essa clarificação, trazer essa explicação para a população, que o tema político, ele é o mais importante dos 3. Então, eu te digo que foi uma honra estar conversando com você aqui. Eu gostaria muito de que você tivesse tempo hábil para entrevistar uma enormidade de candidatos, de expor essas mazelas, essas promessas politiqueiras para separar o joio do trigo. Nós fizemos o convite de forma igualitária, né? Fizemos o convite da mesma forma que eu fiz para você, eu fiz para todos, porque a gente tem que abrir o espaço para todos, mas alguns não responderam, outros recusaram, e alguns estão dando entrevista, né? As pessoas vão e querem mostrar para a população quais são as suas ideias, né? Então, eu queria te agradecer muito, muito mesmo, viu, essa participação. Tá bom? A honra foi minha, João, meu caro amigo. A honra foi minha e vai dar tudo certo. Vou deixar
uma fala, Deus é um cara bom, tá? Estamos com ele. Então, vou deixar uma frase de Carlos Drummond, de que em tempos de ventanias, uns constroem muros e se escondem, outros constroem moinhos e produzem. Eu sou daquele que constrói moinho. Perfeito. Muito obrigado, Jonas. Sucesso aí, tá bom? Muito Excelente. obrigado.